Era o verão de 1978, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Cecília tinha 19 anos, olhos cor de mel e um sorriso tímido que escondia uma alma inquieta. Estudava magistério e passava as férias na casa da avó, onde ajudava com os bolos que eram vendidos na feira da cidade. Armando, por sua vez, tinha 22. Trabalhava com o pai numa oficina mecânica e sonhava um dia abrir seu próprio negócio. Era introspectivo, observador, desses que dizem mais com um olhar do que com 1000 palavras. Eles se viram pela primeira vez numa manhã de sábado, entre barracas de frutas e panos de prato. Cecília carregava uma cesta de pães e, ao tropeçar num degrau da calçada, quase caiu. Não fosse um par de mãos firmes que a segurou com delicadeza. Era ele. Ela sorriu, envergonhada. Ele apenas disse: se eu soubesse que tropeços trazem encontros assim, teria colocado essa pedra aí de propósito. Nos dias seguintes, passaram a se ver com frequência. Primeiro na feira, depois nos bancos da praça, conversando sobre música, livros, sonhos. Ela adorava como ele ouvia em silêncio, com a atenção de quem guarda cada palavra como se fosse uma joia rara. Ele se encantava com a forma como ela ria, com os olhos antes da boca. Aos poucos, nasceu algo tão forte que nem o tempo poderia explicar. Um amor puro, sem urgência, daqueles que bastava existir para já ser eterno. Mas o destino, como sempre, gosta de colocar à prova os corações mais puros. O amor entre Cecília e Armando florescia como uma canção serena de verão. Mas como toda melodia suave, havia um tempo em que ela precisaria enfrentar o silêncio. O verão de 1978 estava acabando, e com ele, a certeza de que os dias tranquilos naquela cidadezinha mineira chegariam ao fim. Cecília voltaria para Belo Horizonte para concluir o curso de magistério. Era o último ano, o mais intenso. Seus pais exigiam que ela se dedicasse exclusivamente aos estudos. E naquele tempo, mulheres eram incentivadas a casar, mas só depois de se tornarem alguém. Armando sabia disso, mas nada o preparava para aquela despedida. No sábado anterior à sua partida, Cecília chegou à praça com os olhos inchados de chorar. Carregava um pequeno presente embrulhado em papel azul claro. Era um marcador de livro feito à mão, com bordados em linha vermelha. Ela mesma tinha feito. Ju, para você lembrar de mim, mesmo que um dia pare de ler, disse rindo sem graça. Armando não disse nada. Guardou o marcador no bolso da camisa e segurou a mão dela com força. Cecília, você pode ir, mas eu preciso que saiba. Eu amo você, mesmo sem saber o que vai ser de nós. Ela mordeu os lábios, como quem segura uma verdade impossível, e então sussurrou: eu também te amo, mas o mundo lá fora me chama. E eu tenho medo de ficar aqui e me arrepender. Silêncio. Naquela noite, ele a levou até a porta da casa da avó. Antes de partir, tirou do bolso um envelope amassado. Abre só quando estiver no trem. Ela assentiu, sem conseguir falar. No dia seguinte, a despedida na estação foi discreta. Poucos abraços, nenhum beijo. Era como se ambos tivessem medo de sentir demais. E sentir demais naquela altura só tornaria tudo mais difícil. Cecília embarcou. E com o trem em movimento, abriu a carta. Cecília, se o mundo for mesmo tão grande quanto você acredita, então vá. Descubra, viva. Mas se em algum momento sentir saudade de mim, mesmo que seja só por um instante, saiba que aqui estarei, esperando. Porque às vezes o amor precisa de espaço para voltar mais forte. Armando. Durante os primeiros meses, escreveram-se cartas apaixonadas. Cecília falava das aulas, dos livros, das dificuldades de viver sozinha. Armando contava sobre o dia a dia na oficina, sobre como passava à frente da praça e sempre olhava o banco como quem procura um fantasma do passado. Mas a distância era cruel. As respostas começaram a demorar. As palavras ficaram menos frequentes. E um dia?
O silêncio tomou conta. Não houve rompimento, nenhum adeus dito em voz alta. Apenas o tempo, implacável como só ele sabe ser. Os pais de Cecília a incentivaram a seguir em frente. Ela tentou, conheceu outras pessoas, fez amigos, um ou dois namorados, mas sempre que alguém a tocava de forma mais íntima, ela se lembrava daquele verão, da praça e do marcador de livro bordado que ficou com ele. Já Armando continuava na cidade. Herdou a oficina do pai. Ajudava os vizinhos. Era respeitado, gentil, mas fechado. Todos notavam que havia uma melancolia discreta em seu olhar. Uma ausência. Algo que ele nunca contava para ninguém. Durante anos, ele se sentava no mesmo banco, nas sextas-feiras à tarde, como se ali fosse o único lugar onde seu coração ainda esperava. Algumas pessoas perguntavam se ele estava esperando alguém, e ele respondia com um meio sorriso. Talvez. Ou talvez esteja apenas tentando me lembrar como era esperar. A vida, silenciosamente, começava a separá-los. Mas havia algo que nem o tempo, nem a distância conseguiram tirar de ambos. A sensação de que, em algum lugar, o outro ainda existia. E que talvez, só talvez, o destino ainda não tivesse escrito o último capítulo. Capítulo 3. A vida de cada um durante os 40 anos. A vida seguiu. Como ela sempre faz, mesmo quando o coração deseja parar. Cecília se formou em pedagogia e logo começou a dar aulas numa escola de bairro no Rio de Janeiro. Morava sozinha num pequeno apartamento com varanda, onde mantinha um vaso com margaridas. As mesmas flores que Armando havia lhe dado num fim de tarde anos antes. Dizia a si mesma que era só coincidência, mas regava aquelas flores com mais cuidado do que qualquer outra. Conforme os anos passaram, ela se envolveu com outros homens. Teve 2 relacionamentos longos. Um deles quase virou casamento, mas sempre faltava algo. Um olhar, uma escuta, um silêncio confortável. Aquilo que só Armando soubera oferecer. Em 1990, Cecília adotou uma menina, Clara, uma bebê de poucos meses que tinha sido deixada num abrigo. Criá-la sozinha foi um ato de coragem. E também uma forma de preencher um vazio que insistia em ecoar. Clara cresceu ouvindo histórias da juventude da mãe, mas Cecília nunca contou sobre ele. Guardava Armando como quem guarda uma joia dentro de uma caixa que nunca se abre. Algumas coisas, ela pensava, são preciosas demais para o mundo. Já Armando viveu outra espécie de solidão. Tentou seguir. Conheceu uma mulher com quem teve um namoro breve, mas nunca chegou a se casar. Dizia que não era homem para dividir a vida com ninguém. Mas a verdade é que ele nunca esqueceu o rosto que o fazia sonhar. Nunca deixou de olhar as cartas antigas, guardadas dentro de uma lata de biscoito enferrujada, escondida no fundo do armário. A oficina virou ponto tradicional da cidade. Armando ensinava jovens aprendizes, consertava bicicletas, carros, tratores. Era simples, querido por todos, mas nunca deixou a cidade e nunca trocou o banco da praça por outro lugar. Na véspera de seu aniversário de 50 anos, um amigo perguntou: Você nunca quis ir embora daqui, Armando? Ver o mundo? Ele respondeu com uma calma melancólica: O mundo veio até mim uma vez. Ficou por um verão e foi embora. Havia também pequenas coincidências que insistiam em aparecer. Cartas achadas por acaso, sons, músicas, nomes que surgiam na TV e que faziam Cecília suspirar. Armando dizia ter visto uma mulher parecida com ela certa vez, mas era só uma senhora de chapéu apressada na rodoviária. Em 2008, Cecília perdeu a mãe. Ao arrumar a casa, encontrou uma caixa antiga com fotografias do tempo de Minas. Lá estava uma foto dela, aos 19 anos, sentada no banco da praça, sorrindo para alguém que não aparecia no quadro. E ali, dentro da caixa, o marcador de livro bordado. Ou melhor, um segundo exemplar, idêntico ao que havia dado para Armando. Seu coração disparou. Ela não lembrava de ter feito 2.
Não sabia como aquele estava ali. Talvez a avó tivesse bordado outro. Talvez tenha sido um presente não entregue. Mas aquilo reacendeu algo que ela acreditava adormecido. Na mesma semana, ela escreveu o nome Armando no Google, sem sobrenome, só por impulso. Mas não achou nada. Pensou em ir até a cidade, mas o tempo já tinha apagado caminhos demais. Ou ela achava que sim. Armando, por outro lado, ainda esperava. Não com esperança, mas com silêncio. Aquele tipo de espera que já não dói, mas também nunca passa. E assim se passaram os anos, 40 deles, 40 estações, 40 aniversários, 40 e se, sussurrados ao vento, até que um dia, algo aconteceu, algo que nem o tempo conseguiu impedir. Capítulo 4. O reencontro inesperado. Era março de 2018. Cecília, agora com 59 anos, aposentada do magistério, morava com a filha Clara e o neto recém-nascido, Tomás. Após anos de dedicação à escola e à maternidade, finalmente se permitira pensar em si. Começou a escrever, passear, visitar lugares que sempre adiara. Clara, percebendo esse novo sopro de vida da mãe, teve uma ideia. Mãe, por que a gente não faz uma viagem? Uma semana, só nós dois. Você escolhe o lugar. Cecília hesitou, mas algo, como um sussurro do passado, soprou no seu peito. Vamos para Minas. Tem uma cidadezinha onde minha avó morava. Faz muitos anos que não volto lá. E assim foi. 2 semanas depois, mãe, filha e neto estavam a caminho daquela cidade onde tudo havia começado. Ao chegar, Cecília sentiu um arrepio. A praça ainda estava lá. A igreja, a padaria. Tudo menor do que lembrava, mas ainda impregnado de lembranças. Era como se cada pedra do calçamento dissesse: Você voltou. Na tarde do terceiro dia, decidiu caminhar sozinha até a praça. Sentou-se no mesmo banco de outrora. Fechou os olhos. Respirou fundo. Lembrou de Armando, do sorriso contido, da voz calma, do cheiro de graxa e sabonete. Então, uma voz a chamou. Cecília! Ela abriu os olhos devagar. Por um segundo, achou que estivesse sonhando. Ali, em pé, a poucos metros, estava um homem de cabelos grisalhos, camisa branca engomada, olhar familiar. Um pouco mais curvado, mas com os mesmos olhos que um dia haviam dito tudo sem palavras. Armando! Ela sussurrou. Ele assentiu com um sorriso trêmulo. Eu sabia que um dia você voltaria. O silêncio que se seguiu foi carregado de todas as palavras não ditas em 40 anos. Ela se levantou. Eles se aproximaram, se olharam longamente. Você ainda se senta aqui? Ela perguntou com a voz embargada. Toda sexta-feira, mesmo que chova. Ela levou a mão à boca, emocionada. Mas por quê? Porque aqui foi o único lugar onde eu soube o que era ser inteiro. Cecília chorou. Um choro leve, de alívio, de reencontro. Como se finalmente pudesse respirar de novo. Sentaram-se. Conversaram por horas. Contaram das vidas, das perdas, das tentativas de seguir. Ela falou da filha, ele, da oficina. Riram. Silenciaram. Olharam o céu como antes. No fim da tarde, Cecília perguntou: Você. Você guardou alguma coisa minha? Armando tirou do bolso interno da camisa o marcador de livro bordado. Amarelado, gasto, mas intacto. Nunca usei, só guardava perto do coração. Ela então tirou da bolsa o segundo marcador, o outro que encontrara. Acho que o destino quis guardar um para cada um. Ele segurou a mão dela com cuidado, como quem segura algo frágil e eterno. Você acha que ainda dá tempo? Perguntou. Cecília olhou nos olhos dele, sorriu. Pro amor, sempre. Naquele instante, o tempo deixou de existir. Não havia mais décadas, distâncias, saudades.
Havia apenas dois corações que, apesar de tudo, haviam esperado e, finalmente, se encontrado. Capítulo 5. O que aconteceu depois do reencontro? Depois daquele reencontro na praça, Cecília e Armando passaram o restante da tarde como dois jovens redescobrindo o amor. Não havia pressa, só presença. Apenas a alegria silenciosa de estarem, enfim, no mesmo tempo e lugar. Nos dias seguintes, Cecília voltou a visitar a cidade com frequência. Clara, a filha, notava algo diferente na mãe. Uma leveza no olhar, um tom mais doce na voz. Quando questionada, Cecília apenas dizia: "A vida está me devolvendo coisas que achei que tinha perdido." Armando, por sua vez, parecia ter rejuvenescido. Os amigos da cidade comentavam: "Ele até sorri agora." Voltaram a frequentar a praça juntos. Às vezes com Tomás, o neto, no colo de Cecília. Outras vezes sozinhos, como no início. Ela passou a ajudá-lo na oficina, não com ferramentas, mas com conversas, café passado na hora e aquele silêncio confortável que só os dois sabiam partilhar. Não houve pedido de casamento, não houve pressa, mas houve presença. Em 2020, pouco antes da pandemia, Cecília decidiu se mudar para a cidade. Vendeu o apartamento no Rio, comprou uma casinha simples, a 2 quadras da praça. Disse que queria um jardim com margaridas e uma varanda voltada para o poente. Armando ajudou a pintar cada parede, com as mãos trêmulas e o coração firme. Passaram o isolamento juntos. Assistiam filmes antigos, lembravam de histórias, riam das próprias manias. E, às vezes, apenas ficavam em silêncio, de mãos dadas, ouvindo o vento passar. Clara e Tomás visitavam com frequência, e com o tempo, Armando se tornou vovô de coração. Tomás adorava os carrinhos de brinquedo que ele consertava. Cecília dizia: "Ele pode não ter sido o amor do meio da minha vida, mas é, sem dúvida, o amor do meu fim." Em 2023, Armando sofreu um AVC leve. Cecília esteve ao seu lado o tempo todo, cuidando dele com uma delicadeza que só o amor cultivado sabe oferecer. Ele se recuperou, mais devagar, com algumas limitações. Mas sempre repetia: "Você chegou antes do meu último inverno. E isso já valeu tudo." Aos 65 anos, Cecília começou a escrever um livro. Contava a história dos dois. Chamou-o de O Banco da Praça. Disse que não era só sobre amor, era sobre tempo, espera, saudade e destino. Na última página, escreveu: "Esperei por ele sem saber. Ele esperou por mim com todas as certezas. Quando nos encontramos, já não éramos os mesmos, mas o amor, esse sim, estava inteiro." Hoje, se você visitar aquela cidadezinha mineira, verá um banco de madeira com uma plaquinha de bronze. Está na praça, embaixo do IP. Na placa está escrito: "Para quem ainda acredita no amor que resiste ao tempo." E, se tiver sorte, pode ver dois senhores sentados ali, de mãos dadas, contando histórias com os olhos. Conclusão: nem sempre o amor acontece na hora certa. Às vezes, ele chega cedo demais, outras, tarde demais. Mas quando é verdadeiro, ele sempre encontra um jeito. Cecília e Armando nos ensinam que o tempo pode separar corpos, mas nunca separa almas que pertencem uma à outra. Eles viveram, erraram, se calaram, mas nunca se esqueceram. E no fim, aquilo que parecia perdido foi reencontrado, com rugas no rosto, sim, mas com amor intacto no olhar. Se essa história te emocionou, compartilhe com alguém que você ama. Alguém que talvez precise lembrar que o amor verdadeiro não tem pressa. Ele só precisa ser real.